Turma, boa noite. Meu nome é Mércia Mulungu. Estou aqui para falar da norma 4, que é a norma das políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erro. Dentro deste trabalho, irei dizer qual é o objetivo desta norma, irei falar do âmbito da norma, das políticas contabilísticas, dos erros e, por fim, darei um exemplo prático. Dizer que esta é uma norma que pretende realçar a relevância e a fiabilidade das demonstrações financeiras de uma entidade e tem como objetivo estabelecer os critérios para a seleção e a alteração de políticas contabilísticas. Tem também um outro objetivo, que é definir o tratamento contabilístico a adotar e as divulgações a fazer quando há mudanças contabilísticas. Dizer que esta é uma norma que atua na seleção e aplicação de políticas contabilísticas. Atua também na contabilização das alterações de políticas contabilísticas. Dizer também que os efeitos fiscais das correções de erros de períodos contabilísticos anteriores são contabilizados e divulgados de acordo com o estabelecido na norma de contabilidade e de relato financeiro 12. Sobre as políticas contabilísticas, temos a seleção e aplicação das políticas contabilísticas, temos a consistência, temos alterações de políticas contabilísticas e, por fim, temos as divulgações. Dizer que na seleção e aplicação de políticas contabilísticas, quando uma norma se aplica especificamente a uma transação, as políticas contabilísticas a adotar para essa transação serão determinadas por essa mesma norma. E na ausência de uma norma que se aplique especificamente a uma transação, o órgão de gestão deverá usar o julgamento para desenvolver e aplicar uma política contabilística que resulte numa informação que seja relevante para as necessidades dos utilizadores tomarem decisões econômicas e, por outro lado, deve ser fiável de tal forma que as demonstrações financeiras representem a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade. Devem refletir a substância econômica das transações, devem ser neutras, prudentes e devem estar completas em todos os aspectos. Na consistência de políticas contabilísticas, uma entidade deve selecionar e aplicar as políticas contabilísticas de forma consistente para as transações. Os utilizadores das demonstrações financeiras precisam de comparar as demonstrações financeiras de uma entidade no tempo para identificar tendências na sua posição financeira. Nas alterações de políticas contabilísticas, uma entidade deve alterar uma política contabilística apenas se essa alteração for exigida por uma norma ou resultar em informação nas demonstrações financeiras mais relevantes e fiável sobre os efeitos das transações. Sobre a política de divulgações, quando a aplicação inicial de uma norma tem efeito no período contabilístico corrente ou em períodos anteriores possa ter um efeito no futuro, uma entidade deve divulgar o título da norma, deve divulgar, quando aplicável, que as alterações da política contabilística foi feita de acordo com as suas disposições transitórias. Deve divulgar a natureza da alteração da política contabilística, deve divulgar também, quando for aplicável, a descrição das disposições transitórias, deve também divulgar as disposições transitórias que possam ter efeito em períodos futuros. Os erros podem surgir com respeito ao reconhecimento, à mensuração, à apresentação ou divulgação dos elementos das demonstrações financeiras. Uma entidade
deve corrigir os erros materiais de períodos contabilísticos anteriores retrospectivamente no primeiro conjunto de demonstrações financeiras autorizadas para emissão após a sua descoberta da seguinte forma: expressando as quantias dos períodos anteriores apresentados comparativamente, nos quais o erro ocorreu, expressando os saldos iniciais dos ativos, passivos e capital próprio do período contabilístico mais antigo apresentado, se o erro tiver ocorrido antes deste período. Nas limitações à aplicação retrospectiva, um erro de um período anterior deve ser corrigido através da expressão retrospectiva, excepto quando não for praticável determinar quer os efeitos específicos num período, quer os efeitos acumulados do erro. Quando for impraticável determinar os efeitos específicos de um erro em relação à informação comparativamente de um ou mais períodos contabilísticos apresentados, a entidade deve expressar os saldos iniciais dos ativos, passivos e o capital próprio para o período contabilístico mais antigo em relação ao qual é praticável. Sobre as divulgações de erro de períodos contabilísticos anteriores, uma entidade deve divulgar a natureza do erro de um período anterior, deve divulgar para cada período anterior apresentado e na estação praticável a quantia da correção por cada linha das demonstrações financeiras afetadas e, por fim, deve divulgar, no caso de ser impraticável a aplicação retrospectiva para um período anterior específico, as circunstâncias que estiverem na base dessa impossibilidade prática e a descrição de como e a partir de quando o erro foi corrigido. Para acrescentar, dizer que as demonstrações financeiras dos períodos contabilísticos subsequentes não precisam de repetir essas divulgações. Aqui trago-vos um exemplo prático de um mapa de demonstração de resultados onde a empresa apercebeu-se que alguns produtos incluídos em seu estoque já haviam sido vendidos um tempo antes. Em 2021, a empresa efetuou vendas no valor de 85 mil, custo dos produtos vendidos no valor de 45 mil, estando incluso neste valor os 5 mil por erro no saldo inicial do estoque. Por fim, tenho aqui um mapa o mapa, e aqui trago o mapa das correções de erros de período contabilísticos anteriores, onde temos o ano 2020